Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os conjuntos de números A, formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, formado pelos elementos 220, 225, 230, 235 e 240, calculando o desvio padrão, podemos afirmar que o desvio padrão de B é igual ao desvio padrão de... desvio padrão de A é o mesmo? É o desvio padrão de A multiplicado pela constante 5? É o desvio padrão de A multiplicado pela constante 5 e esse resultado somado a 230, ou ainda é o desvio padrão de A mais a constante 230. Bom, então logicamente que eu preciso calcular os dois desvios, né, o desvio padrão de A e de B, para compará-los entre si. Então, vou aí colocar a expressão que define o desvio padrão, para recordar aqui para ti, ó. Nesse caso é desvio padrão populacional, né? Letra sigma, porque eu vou usar todos os elementos nos dois casos. Então, desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. E essa variância é dada pelo quê? É dado pelo somatório dos quadrados das diferenças entre os valores das variáveis com a média, o afastamento, né, dos valores das variáveis em relação à média, e isso, todos esses afastamentos ao quadrado, ou seja, quadrado dos afastamentos. Se eu tivesse frequência, se fosse aí uma distribuição com intervalos de classe, com frequência, dados agrupados ou não, mas com frequência, eu ainda multiplicaria aqui por FI e aqui somatório de FI, ou seja, frequência de cada um deles, somatório das frequências. Nesse caso, como eu tenho aí dados não agrupados, então eu não tenho frequência, né? Ou ainda a frequência de cada um deles é 1. Né? Então eu não vou precisar multiplicar aqui por 1, não tem necessidade. E aqui também não tem necessidade de fazer somatório de frequência. Então a fórmula fica assim, e eu divido aqui por n, que é o número de elementos, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui também 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ok? Bom, então aí eu te apresentei a fórmula. E aí, quando eu te apresento a fórmula, já chama atenção que para que eu calcular o desvio padrão, eu preciso da média. Então, fazendo a média aqui, ó, vou fazer primeiro do grupo A. Então, calculando a média de A. Média de A. Como calcula a média em dados não agrupados? Em distribuição sem intervalos de classe. Soma os valores, menos 2, mais menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, e divido pelo número de elementos, que é 5. Aí aqui em cima eu tenho menos 2, cancela com 2, menos 1 cancela com 1, sobrou 0, eu tenho 0 dividido por 5, e a média, então, dos valores de A é igual a 0. Ok, aí eu vou proceder no desvio padrão. Então, desvio padrão dos elementos do grupo A. Raiz quadrada. Aí aqui dentro, então, eu tenho a variância, né? Que se dá pelo somatório dos quadrados das diferenças entre valor das variáveis e a média. Então, vamos lá. Ó. Aqui dentro eu tenho um quociente. Em cima, então, somatório dos quadrados das diferenças. Então, o primeiro valor é menos 2. Então, menos 2 em relação a 0. Então, vai lá. Ó. Menos 2, menos 0 ao quadrado. Mais, segundo valor, menos 1 em relação a 0. Menos 1, menos 0 ao quadrado. Terceiro valor, 0 em relação a 0. Então, afastamento, 0 menos 0 ao quadrado. Próximo afastamento, do 1 em relação a 0. 1 menos 0
ao quadrado. E a última diferença aqui, o último afastamento do 2 em relação a zero, sempre é o valor em relação à média. Aqui está a média. Então, o último afastamento, 2 menos 0 ao quadrado. Isso sobre número de elementos, 5. Aí eu vou seguir aqui, ó. E eu tenho menos 2 com menos 0 dá menos 2, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é o 4. Aqui, menos 1 com menos 0 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Aqui, ó, 0 menos 0 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Então, aqui já tinha mais 1 e aqui 0. Menos 1, menos 1 menos 0, 1. 1 ao quadrado, 1. E aqui, 2 menos 0, 2. 2 ao quadrado, 4. Isso sobre 5. Aí eu tenho, então, raiz quadrada. 4 mais 1, 5. Mais 0, 5. 6 mais 4, 10. Divide por 5. Então, eu encontrei aí desvio padrão do A igual a raiz quadrada de 2. Se eu precisar aqui, ó, a raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Não acredito que eu vá precisar, mas se eu precisar, a raiz quadrada é 1,41. Pode extrair isso na tua calculadora. Agora eu vou pensar no grupo B. O que eu vou pensar do grupo B? Vou fazer primeiro a média do B. Média dos elementos B. Então eu vou somar os valores de B. 220 mais 225 mais 230 mais 235 e mais 240. Isso divide pela quantidade de elementos, que é 5. Fazendo essa soma aí, vou usar a máquina aqui, ó. 220 mais 225 mais 230 mais 235 mais 240. 1150. Então aqui está dando 1150. Divide por 5. E aí a média do B está dando igual. Vamos para a máquina de novo. 1150 divide por 5, que é 230. Ok. Vamos então para o desvio padrão do B. Raiz quadrada da variância, que é na realidade o somatório dos afastamentos ao quadrado em relação à média. Então vamos lá. Aqui eu tenho o quociente. E em cima eu tenho os quadrados dos afastamentos. Então sempre eu vou pegar cada elemento do B com a sua respectiva, ou com a média do B. Então o primeiro afastamento aí, 220 menos a média, que é 230 ao quadrado. Próximo valor, 225 com 230. Então 225 menos 230 ao quadrado. Valor menos a média, está aqui ao quadrado. Então valor 230 menos a média 230 ao quadrado. Próximo, valor 235
em relação à média. 235 menos 230 ao quadrado. E o último valor está aqui, né? 240 em relação a 230. 240 menos 230 ao quadrado. E aí divide pela quantidade de elementos, pelo n aqui, ó, que é 5. Ok. Tentar aqui ocupar essa parte aqui. Vamos ver. Então eu tenho... Bom, embaixo já sei que vai ser 5, né? Mas aí em cima eu tenho 220 menos 230. Isso dá menos 10. Menos 10 ao quadrado, que vai dar 100. Aí aqui, ó, eu tenho 225 menos 230. Eu tenho menos 5. Que ao quadrado vai dar mais 25. Aí aqui eu tenho 230 menos 230, 0. 0 ao quadrado, 0. Aí aqui eu tenho 235 menos 230. Isso vai dar 5 positivo. 5 ao quadrado, 25. E a última diferença ao quadrado está aqui, ó. 240 menos 230 dá 10. 10 ao quadrado, 100. Isso divide pelo número de elementos, que é 5. Então, desvio padrão de B, raiz quadrada de 100 mais 25, 125. 125 mais 25, 150. 150 mais 100, 250. 250 por 5, então. 250 dividido por 5. Desvio padrão de B é igual a raiz quadrada de 50. 250 por 5, 50. E aí que esse 50 eu posso fazer a extração do fator do radicando. Ó. 50 dá por 2, que dá 25. Dá por 2, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Então a raiz do 50, aqui no rascunho, ó, a raiz do 50 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes o 5. Isso cancela a raiz com potência. Esse 2 aqui perde a raiz. Tenho 2 raiz de 5. Então, raiz de 50 é o mesmo que 2 raiz de 5. Ou seja, desvio padrão do grupo B é igual a 2. Aliás, não é... É 2 que está mal. Faturação tá... Vou voltar aqui que tem um erro aqui. Rapidinho. 50 por 2, 25. 25 não dá por 2, né? 25 dá por 5, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Agora sim. Então vamos lá. Ó. Essa faturação, então, aqui para a raiz de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Agora, ok. Cancela a raiz com potência. Esse 5 pula para fora. E aí eu tenho 5 raiz de 2. Beleza. Então, o desvio padrão de B é o mesmo que 5 raiz de 2. Aí observa, aqui eu tenho o desvio padrão de A, que é raiz de 2. Aqui eu tenho o desvio padrão de B, que é 5 raiz de 2. Ou seja, o desvio padrão de B foi igual ao desvio padrão de A vezes 5. É o que ele está dizendo aqui, ó. Que o desvio padrão de B é igual ao desvio padrão de A multiplicado pela constante 5. Por isso eu vou marcar letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço. Continua te esforçando, que sempre o esforço tem a sua compensação. E eu espero, então, estar contribuindo nessa tua compensação e nesse teu esforço. Caso tenha gostado do vídeo, gostado das resoluções
que aqui nesse canal tu encontra. Peço que tu compartilhe aí o link dos vídeos ou o link do vídeo que tu gostou na tua timeline, na tua linha do tempo do Facebook, para que os teus amigos também conheçam o canal, para que tu ajude então a divulgar o canal e fazer com que mais pessoas conheçam o canal e mais pessoas então tenham acesso e possam também usufruir das resoluções e possam se beneficiar então do material que eu venho disponibilizando. Ok? Forte abraço, sucesso e até a próxima.